Agora 6:08 no Timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes aqui na 99,9 também no nosso canal no YouTube, com as imagens dos nossos estúdios, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Vale Esportes é futebol de primeira. Você está preparado para encher o bolso de dinheiro? No Carine da Sorte desta semana tem 70 mil reais na premiação total. Confira! No quarto sorteio tem 50 mil reais. São 50 mil. Eu disse e vou repetir. 50 mil reais pra você. É demais. E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Aqui, seu sonho se torna realidade. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Agora vamos falar para você da Joá Solados. Joá Solados, que tem os mais diversos modelos de solados. Solados Anabela, também para você. Solados Bloco, solados para papete, com cores e modelos variados para você. E tem novidade nas Joá Solados também. Olha só, a produção agora do novo modelo de solado papete em PVC micro expandido. Trabalhando com material de excelente qualidade, Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência, 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Pedidos pelo WhatsApp 998 55 41 93. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pensando na educação das nossas crianças e jovens, a Prefeitura de Juazeiro inaugurou um moderno e grandioso equipamento que trará uma economia anual de R$ 2.400.000 para o município. É isso aí! É o novo complexo operacional da SEDUC, que além de acolher o Centro Administrativo para Transporte Escolar, Depósito de Alimentação Escolar e Almoxarifado Central, também irá suprir 75% de toda a energia escolar e de todos os equipamentos da educação. Pense numa conquista histórica. Prefeitura de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá. Amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes desta terça-feira, aqui ao nosso lado. Delton Sá. Boa noite, Marco Valério. Eu não sabia desse BTNC não, viu? De Louquinha não, viu? Foi Luiz. Ah, foi Luiz? Foi mais velho, foi. Ih, rapaz, é verdade, Rinaldo é da época de Luiz, Sabia Acho dessa que ali era história. 2005, 2006, por aí. Muito bem. Essa época aí. Fã do Rinaldo, viu? Rinaldo! Quando ele olhou... Henrique, me dá uma história boa aí. É verdade. Vamos falar de quem, Marco Valério, no começo do programa? Vamos começar falando do Icasa. E lembrando, Delton Sá, que Sim. logo mais o presidente do Guarani estará ao vivo nos nossos estúdios. Daqui a pouquinho também notícias do Barbalha, porque o Barbalha marcou um amistoso para sábado agora contra o Souza. Lá na Paraíba. E o jogo é lá. E o Souza já tá treinando há não sei quanto tempo, viu? Mas é bom. É ótimo. É pra um amistoso de verdade, né? É amistoso mesmo. Amistoso de verdade. Mas bora começar com o Verdão daqui. Vamos. O Verdão do Cariri, porque o Pedro Paulo Vieira acompanhou mais um dia de treinamentos do Icasa. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Boa noite a Márcia e Casiana, Verdão do Cariri, intensificando sua preparação para a disputa da Série B do Campeonato Cearense. Segundo dia de treinamentos, hoje com mais duas novidades. Atletas que chegaram à noite, na madrugada, o zagueiro Ramon e o Bruninho foram as duas novidades neste segundo treino do Icasa, né? Dos 25, como a gente chamou em manchete, dos 25, 24 atletas já estão em Juazeiro do Norte. Apenas o Alan Fabrício, que está resolvendo problemas particulares, ainda não chegou em Juazeiro, mas é esperado até o fim de semana. E hoje quem conversou com a imprensa foi o diretor de futebol, Fabiano Rodrigues, que falou da importância de começar um trabalho já com todo o elenco à disposição do treinador. É fundamental, né, que o elenco comece, se apresente no primeiro dia, né? Isso é fundamental porque há uma programação toda feita, o planejamento da comissão técnica todo feito em cima da presença de todos os atletas, né? Infelizmente o Alan Fabrício ainda tem um problema familiar, né, para resolver. A gente espera que ele esteja se apresentando aí o mais rápido possível, está sempre em contato com ele, mas hoje é o único atleta que está faltando para se apresentar, para que o grupo esteja completo, para que o Leandro possa aproveitar o máximo possível dessa pré-temporada. Pois é, aí Marco, Delton, ouvintes do Vale Esporte, o Fabiano destacando a importância, né? Dos 25 contratados, 24 já estão em Juazeiro do Norte e o Icasa segue a sua primeira semana de preparação para a Série B do Campeonato Cearense. Ô Pedro Paulo, o Icasa tem, você colocou 24, chega amanhã o Alan. O Alan Fabrício chegará até o fim de semana. Está resolvendo um problema particular. Então, vai completar. Nessa relação, são quantos zagueiros tem hoje o time do Icasa? Hoje o Icasa, com os zagueiros, tem o Wesley, que é da base, o Edmário, jogou aqui no Barbalha, e o Ramon. Edmário e Ramon, de momento, são os considerados titulares, né? E o Wesley completando com a base. E daqui a pouquinho a gente vai trazer novidades sobre as negociações do Icasa por um zagueiro. Porque o grande problema aqui, é por isso que eu fiz questão, porque eu estava na dúvida se eram 3 ou 4 que o Icasa ainda teria, né? Mas na verdade são 3. E eu acho que o Leandro Campos, a essa altura, né? E como você vai trazer novidades, fica na pressão no Fabiano, né? A gente precisa arranjar um zagueiro porque disputar o campeonato com 3 zagueiros e um sendo garoto da base, né? Acaba sendo uma situação bem desconfortável para o treinador, né? Quando você tem algumas peças ali de um time já rodado, que você tem alguém que você pode puxar de uma lateral,
meio campo para compor ali, tudo bem, mas me parece não ser o caso do time do Icasa, né? Mas que bom que o treinador já tem aí boa parte do grupo que vai disputar a competição já à disposição, iniciando essa pré-temporada. O Wesley da base, Delton, ele está no último ano da base, né? Tá estourando a idade, como a gente fala, e estava nesse grupo que disputou 3 competições ao longo de 2023, ou seja, disputou, mas é jovem ainda, né? Mas é a primeira experiência profissional e sejamos sinceros, a base do Icasa não é lá essas grandes coisas, né? Essa base do Icasa... Tá começando, agora, né? Tá começando. Vai completar um ano agora em abril. A gurizada que ainda não ganhou nada, que tá começando montado agora, então você nem pode dizer assim, é uma base forte, porque não é sólida. Foi eliminada recentemente de competições, então dá para você ver que ainda é também uma base em formação. E como você disse, o cara já está no último ano dessa formação para ir para o profissional, né? Então, quer dizer, e tem que tomar muito cuidado. Eu me lembro bem que o Icasa chegou a lançar um zagueiro num jogo decisivo que acabou até trazendo prejuízo. Você lembra do Liger? Zagueiro, que todo Liger mundo foi contra o Criciúma. Entrou numa partida lá. Foi contra o Iguatu numa segundona de Cearense. Depois, para poder desempenar esse menino, para voltar esse menino para jogar de novo, deu trabalho. E o Liger rodou muito o Brasil. Depois deu certo, mas deu depois, né? Mas para recuperar primeiro, quando ele entrou na fogueira danada. E eu até pensava, Delton e Pedro Paulo, que o Icasa tivesse jogadores com mais versatilidade. Porque é muito comum hoje no futebol atual... zagueiro sim, jogar né? Tem um Jonas que joga nas duas laterais. Tem algumas peças assim que dá para fazer essa adaptação, mas de fato os zagueiros de origem, os de casa tem Ramon e Edmário e o jovem Wesley. Ou seja, já zagueiro mesmo tem só 3. tem 3, né? Zagueirante só tem 3. Não dá para disputar um campeonato. Alisando, por isso que o Icasa sabe disso, né? E tá se movimentando para tentar trazer. Beleza, Pedro Paulo? Você volta já para trazer mais notícias do time do Icasa, Marco Valério. Manda um abraço, sabe pra quem? Pra quem? Pro capitão da notícia. Vladimir Carvalho. Sabe onde é que ele tá? No Grangeiro. Não, ele agora tá lá na churrascaria Perimetral, lá no Crato. E ele tá lá com o Gabriel, que é o proprietário da churrascaria. Está nos ouvindo agora nesse momento. E ele tá lembrando que quer pagar uma conta a gente. Tá faltando a gente se organizar. Ele só tem que pagar aquela conta do peixe e levar vocês para ir comer um peixe lá no Grangeiro. Tá certo. Tá certo? Vamos combinar o dia e vamos lá, né, combinar um dia pra gente subir lá no Grangeiro, num sábado, pra gente comer um peixe lá com o nosso amigo Vladimir, lá no Grangeiro, na cidade de Crato. Um abraço, obrigado pelo carinho, Vladimir. Vamos em frente, daqui a pouco notícias do Guarani, são 18 horas e 20 minutos, a hora em nome de Novo Rio Veículos, Delton. Isso mesmo, Marco Valério. Agora você que trabalha no setor de semijoias douradas, banha mercadorias em ouro, prata, níquel com excelente qualidade, mas você quer iniciar o seu próprio negócio. Temos mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos sua mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Não perca tempo, venha conhecer a Dourados e faça um bom negócio. O professor Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993 3031, o Instagram @douradojoias com 2 S's no final. Comece o ano preparando-se para realizar seus sonhos. Vá para o ESC Curso e faça a escolha certa. O ESC Curso está com matrículas abertas para o pré-vestibular e Enem, com turmas manhã e noite. Além disso, também abertas as inscrições para os principais concursos: Polícia Penal do Ceará, BNB, Caixa Econômica, Polícia Civil do Pernambuco e muito mais. E aí, tá esperando o quê? Entre em contato com o ESC pelo site esccursos.com.br ou ligando para 3571 3487 ou ainda no WhatsApp 999 82 24 76. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Marco, já tem um amigo nosso que disse que vai comer o peixe com a gente também. Certo. Sabe quem é? Não, ainda não. João Carlos, conhece? O Joca? Joca. Gente Joca boa. disse, eu quero ir comer também o peixe. O Joca tá com o canal dele no YouTube agora, boa né? companhia, Delton. É @joca.cariri, principalmente se levar o violão. Aí que ele vai lá, vai cantar, né, tal, Joca, levar o violão. Pelo menos ele toca e o João Filho... come. Não, canta, Delton. Rapaz, esse Delton é muito indiscreto, né? O João Filho canta, Delton, sabe? Eu pensei que comia. Quem canta é João Carlos.
João Filho também. Tu canta, João Filho? Eu não acredito, não. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Cícero da Atacom e lá da Alfa Vidros Vidraçaria, meu amigo Cícero, tá ouvindo a gente. Aqueles vidros bonitos, como diz aquele menino, aqueles vidros bonitos lá do Romeirão, aqueles vidros todinho no Romeirão lá. Foi a Alfa Vidros que colocou lá aqueles vidros bonitos. Aí você quer botar um vidro bonito aquele na sua loja que você tá construindo, aí aquele seu apartamento, ou você tá construindo aquela casa bonita lá na Serra, quer comprar, você vai lá na Alfa Vidros, meu amigo Cícero da Atacom. Porque tem um negócio, meu amigo, a Alfa Vidros, se ela disser que segunda-feira é segunda-feira, pode esperar que o vidro tá lá. E preço, qualidade, meu amigo, não tem pra ir com meu amigo Cícero da Alfa Vidros Vidraçaria, na Praça do Heraldo Castelo 320, o telefone WhatsApp 99812-5851, Marcão. O Motel Imperial está com novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança, privacidade, e o Instagram é @Motel Imperial. O Motel Imperial fica na rua Engenheiro José Walter 280, bairro Antônio Vieira. A direção é do nosso querido grande desportista André Lemos. Alô, alô, André Lemos, grande torcedor e incentivador do nosso querido Leão do Mercado. Lá vai mais um abraço, meu amigo João Paulo, que é secretário executivo de administração aqui na cidade de Juazeiro do Norte, meu amigo, viu? É filho de Zezinho, né, João Paulo? É, meu amigo. Zezinho não, peraí. Zezinho é da geladeira, né? Eita, esqueci agora o nome do pai do meu amigo João Paulo, rapaz. Depois eu digo já pra aqui, meu amigo João Paulo. Zé Ferreira, que Zezinho, Zé Ferreira. João Filho lhe salvou agora, foi. Eu trairei com você não, João Filho. Deixa de conversa, eu não trairei com você não. Eu quero falar da Gênesis Solar. Tá cansado de pagar um absurdo de conta de energia? A Gênesis Solar é a solução pra você, meu amigo. Porque quem coloca energia solar, as suas placazinhas gerando sua própria energia, aí fica tranquilo. Liga o ar-condicionado à vontade, deixa os meninos na televisão, o mais velho ficar no videogame lá no computador, não tem problema porque sabe que durante o dia tá lá gerando energia para ele, fica despreocupado. Gênesis Solar, seu stand de vendas, o seu container, fica ali no shopping em Juazeiro do Norte. O telefone é 98123-7956, organização do meu amigo Luciano Carvalho. Lembrando também, Delton, nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com a transmissão tá vendo a gente lá agora, mano? Ah, sim, Delton Sá. Tá? Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Hoje é a folga da rapaziada. Eu tenho uma tranca pra lhe contar. É o dia do meu amigo Alexandre tomar uma geladinha. Pois eu tenho uma pra lhe contar. Certo. Mas amanhã a turma volta com tudo, a quarta do futebol, a quarta da pizza, inclusive com refri grátis. Então anote aí, salve no celular esse número da Pizzaria e Hamburgueria Oval, 988-42-95. Você sabia que vai ter um pastel especial, uma esfirra com o nome do Vale Esportes? Lá no Val? Eu dei a sugestão lá do Alexandre, que eu reclamei que lá não tem pastel de creme de queijo com camarão. Né? Eu disse, o cara... para não dizer, senão ele vai brigar comigo, né? Creme de queijo e camarão. Não tem a esfirra com creme de queijo e camarão. Só tem por aí, né? O cara compra aqueles... Oi? Tudo. E Alexandre disse, tá bom, vou preparar um pra você especial lá. Se der certo, ele vai botar no cardápio lá. É a esfirra do Vale Esportes, viu? Que é com creme de queijo e camarão, viu? Não é só temaki que vai ter creme de queijo com camarão, não, viu, meu caro João Filho? João Filho já tá de todo. Por sua causa mesmo que eu digo aqui. Deixa eu falar da Glam Moda, tem tudo em bolsas e sandálias masculinas, femininas, cintos, carteiras, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Sabe onde é que fica a Glam Moda? Fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde, 494, no centro do Cratinho de Açúcar. É a nova sensação do comércio cratense. Bora falar também, Delton Sá, da Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, máquinas, equipamentos, ferramentas, tudo em EPIs. As melhores marcas, Dremel, Bosch, Tramontina. Lembrando que a Comercial ZM é concessionária dos produtos Steel. Avenida Padre Cícero 2370, com o telefone 3511-9550. Agora, se seu aparelho celular deu algum problema, meu amigo,
amigo, aí eu vou dizer pra você que tem um lugar que resolve ligeirinho, lá na Fox, porque tem os melhores técnicos especializados da região do Cariri. Equipamentos de última geração e garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade de novos smartphones e iPhones para você. Fox em Crato é na Senador Pompeu 56. Em Juazeiro do Norte tem na São Pedro com Seminários, Padre Cícero com Santa Luzia e no Cariri Shopping. Vamos falar também, Delton Sá, de Hotel Amoarama, a casa do caririense na capital cearense. Reservas 853304-8900. Você pode marcar pelo WhatsApp a sua reserva. Agora eu quero falar da churrascaria Mão de Vaca, que tem o melhor churrasco da região do Cariri. Pratos deliciosos, meu amigo. E o atendimento da churrascaria Mão de Vaca é simplesmente espetacular. Churrascaria Mão de Vaca. Pedidos, você pode receber em casa, 98865-7741, Marco Valério. Também de Farmácias Fernandes. São 8 lojas espalhadas pela cidade para melhor lhe atender. Grande variedade e ótimos descontos. Farmácias Fernandes presente em todo momento. Só Fumê Service, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros, envelopamentos de veículos, películas de alta performance e qualidade no serviço é com a Só Fumê. O envelopamento seu carro, os cortes são feitos computadorizados, meu amigo. Lá na Só Fumê com Edilson, o doutor do fumê. Na José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 98805-4899. Vamos falar também, Delton, da Ramagem Couros, a nobreza do couro agregado ao design exclusivo. Referência em bolsas, carteiras, acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga-nos no Instagram, @RamagemCouros. E um abraço pro grande Hélio e Casiano dos Bons, também acompanhando o nosso trabalho, Delton. Deixa eu mandar, eu vou falar desse cliente agora, o Zé Carlinhos vai achar bom, rapaz. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Você pode pedir o seu 988380548. Você vai lá no Baleia... Arlindo, o homem tá por aqui, Arlindo. Tá. Viu? Baleia Burger. Vamos em frente, Delton Sá, também para produtos Panebon, pão nosso. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem a linha integral e a deliciosa massa para pastel tasquinha. Também é produto com a qualidade Panebon, pão nosso. E conosco também, Centro Universitário Leão Sampaio, formando grandes profissionais, Delton. Novo Rio Veículos informando 18 horas e 30 minutos, 6h30. Marco Valério, tem muita alô aqui, mas eu vou dar só mais 2 aqui. Certo. Pro Raimundo Inhas, em Caririaçu, tá ouvindo a gente. O meu amigo Francisco, também é torcedor do Mengão, tá aqui acompanhando com a gente. Mas lá no canal do YouTube, Marco, tem uma galera lá em Florianópolis, Marco Valério. Boa. Lá acompanhando a gente. Será que tá frio lá, hein, Delton? Tá esfriando lá agora, né? Florianópolis, um abraço pra rapaziada lá. É torcedor do Guarani aqui, viu? O Carlos aqui, ele tá dizendo que torce pro Leão. Carlos Eduardo, né? Brasileiro. Tá certo. Um abraço pra ele, viu? E o pessoal lá no Seminário no Crato tá mandando um abraço aí pra você, Marco Valério. Dizendo que tá ligado no programa. Essa audiência toda do nosso canal no YouTube é toda do Marco Valério. Legal, um abraço aí. Não diga isso, Delton Sá. Sá. O povo é todo lá. Vamos olhar pro... A fera aqui é JF. Um abraço também, Vamos Delton. levantar aqui pro presidente sentar aqui, que aquele ali foi pro brejo, né? Já que a gente vai falar do Guarani, mandar um abraço aqui pro grande torcedor do Guarani, Erionaldo Dantas Filho. O Erionaldo Dantas é filho de seu Edinaldo Dantas, que já foi diretor do Romeirão, diretor do Guarani, presidente, diretor de futebol nos anos 90, 80. Um abraço para o Erionaldo Dantas, gente muito boa, torcedor do Leão do Mercado, mora em Fortaleza, todos os dias ouve o programa só para acompanhar você, Anderson Luiz, com as notícias do Guarani, já que é o clube do coração do Erionaldo. Boa noite.
Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite ao Arionaldo, a todos os amigos sintonizados no Vale Esportes. Falar do Rubro Negro Juazeirense. Inclusive, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vale FM o presidente do Guarani. Ontem a gente falou bastante sobre a questão da apresentação, sobre algumas questões administrativas. E hoje o Zé Ivan veio pessoalmente esclarecer tudo o que está acontecendo nos bastidores do Guarani. Boa noite, Zé Ivan. Seja bem-vindo ao Vale Esportes. E o que é que está, assim, atrapalhando, eu posso dizer assim, o andar da carruagem do Leão do Mercado? Boa noite a todos, boa noite à torcida do Guarani, um abraço Marcos, Delto, João, Dorival, você e toda a massa leonina, né? A gente está na expectativa, né, da apresentação do time, né? Tá se aproximando. Quando a gente assumiu faltava muito tempo, mas agora está chegando a hora de a gente mostrar o que é que veio para fazer, né? Então a gente tem feito um trabalho bem consciente, consistente, estruturação da base, né? Estruturação do CT, que a gente tem buscado isso aí, que é uma situação que futuramente vai favorecer muito ao Guarani, essa estrutura que a gente está montando lá no CT, né? E a gente precisa do apoio. O apoio do torcedor, do poder público, do abnegado, porque fica difícil quando a gente temos que dar as partidas sozinho. Então a gente precisa que as pessoas cheguem e nos apoiem, porque o trabalho está bem feito, está tudo honrando dentro do que foi programado, e a gente segurou até esse momento. Nós não podemos faccionar mais a folha se não houver uma novidade aí. Se caso houver, a gente amplia, e se não, a gente vai dar uma parada até ver o que é que vai acontecer. É bom dizer que nós estamos ao vivo agora no Instagram do Timaço da Vale FM, então o torcedor que quiser ver a entrevista vai lá nos acompanhar no Instagram do Timaço. Estamos ao vivo agora nesse momento, Zé. E a minha pergunta é relacionada justamente a esse inflacionamento da folha. Chegou no teto que vocês tinham imaginado, ou que o Guarani tem para receber? Como é que está essa questão também de dinheiro? Como é que está funcionando hoje a situação financeira do clube? O teto chegou assim, é uma coisa que eu pessoalmente consigo assumir, entendeu? Então a gente não tem uma perspectiva ainda de arrecadação. Nós não temos ainda, nós temos aquela... Então do seu bolso, o que o Guarani tem é o seu bolso. É o meu bolso. Então eu chegou a um patamar que a gente vai honrar. Independente de quem a gente contratar, quem vier vai receber. Então a gente está esperando aquelas situações que a gente vem negociando há algum tempo. É como a gente fala, né? Você comentou ontem, o Marcos comentou. A gente vai poder público, mas a gente tem que ter uma decisão, ou sim ou não. Porque o campeonato está chegando, vai chegar uma hora que não pode e você fica ansioso para ver se vai dar ou não vai dar. Então não custa nada. Se o prefeito der, que diga. E se não der, que venha conversar com a gente para a gente poder ter uma condição de trabalhar uma forma para que o time não passe por dificuldades, né? Porque a gente fica naquela ansiedade. Vai ser hoje, vai ser amanhã, e a gente não tem essa resposta. Então nós estamos aguardando que o prefeito ou o secretário venha e nos dê uma posição. Se vai nos ajudar, se não vai, porque a gente vai para outro plano. Então, enquanto houver essa expectativa de vai ou não vai, aí a gente fica nessa situação onde é muito desgastante para a gente. Mas a gente, dentro do limite das nossas condições, eu aguento essa situação aí. Então não vou expandir. Agora, presidente, o senhor esteve aqui há cerca de 3 semanas e até falou que está negociando com um goleiro e não chegou a citar o nome do goleiro, mas que é um goleiro experiente. Vamos anunciar agora. De bom nível. Pra você. Pronto. Então, assim, a minha pergunta é sobre o goleiro e sobre outras contratações, porque eu acredito que o Guarani deve entrar nessa competição com o intuito de buscar o acesso. Só que diante dessas dificuldades financeiras, vocês do Guarani param as contratações até em função dessa dificuldade financeira, presidente? Exatamente, mas mesmo assim, com toda dificuldade, hoje nós temos um time que é capaz de brigar com qualquer um. O goleiro é um goleiro bem rodado, bem conhecido, que é o Mondragon. A gente vinha muito... Mondragon. Tava no central. A gente vinha negociando há muito tempo, entendeu? Severo vai estar passando a relação de jogadores, nós temos. Só que fica uma situação que a gente fica precioso, né? Fica preocupado, porque quem gosta das coisas certas não vai ficar esperando o amanhã. Futebol se faz com dinheiro. E a gente todo dia tem despesa. Imagina você cuidar de um time que não tinha uma bola para jogar. Hoje o Guarani está estruturado em todos os setores. Quem estiver vivendo o Guarani, eu acho que em momento algum, alguém buscou estruturar um time como a gente está fazendo. É estruturando lá os alojamentos, é compra de imóveis,
é buscando colocar centrais de ar em todos os apartamentos. Então a gente está buscando a estruturação, a base. Mas, né? presidente, o Guarani está só essa dependência do município, do poder público local, como o senhor falou, ou ainda falta alguém que deu a sua palavra de chegar junto, chegar e cumprir com o que realmente foi prometido? Exatamente isso aí. São fatores que juntam uma coisa com outra e a gente fica naquela expectativa. Será que vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí é uma situação que a gente fica apreensivo, né? Mas a gente conversou, eu e Severo, a gente desde o começo, que a gente tem muito cuidado nas contratações. É como eu falei, a gente vai ter um privilégio de estar apresentando o time com quase a primeira folha paga, né? Não de arrecadação, mas do próprio bolso nosso, né? Que isso é um diferencial, já para a gente não começar devendo, para daqui a pouco o jogador chegar e, eu não recebi. Então nós vamos trabalhar em cima dessa fórmula, que antes de terminar o campeonato nós quer estar com as finanças todas sanadas. Existe alguma promessa do poder público em relação ao Guarani, de certeza que iria ajudar? Conversei com o secretário, esperei ele dar uma posição, ele não deu, conversamos com as pessoas aí, fui com o prefeito, ele passou para o secretário, mas fica aquela incerteza. Então, eu gostaria que fosse uma coisa ou sim ou não, porque a gente vai buscar outras alternativas. A gente sabe, quando o município ajuda, favorece muito os times. O cara fala, no município não é para... É sim, o futebol ele abrange uma camada grande da sociedade, municipal, estadual, federal, até mundial, às vezes, pessoas que estão fora, um trabalho bem feito. Imagina o município ajudar, chegar no final, subir 2 times de Juazeiro, o município vai estar. Agora imagina o município se obter de dizer que não tem condições, porque cidade de menor porte que Juazeiro tem condições, e a gente vê os montantes. Aqui eu falei, prefeito, se o senhor puder me dê 10, se puder me dê 20, me dê 30, 40, 50, mas que seja uma coisa que aconteça, porque fica muito difícil você ficar nessa expectativa, vai dar, não vai, vamos fechar uma parceria, o que é que você pode dar, o que é que você pode fazer, porque a gente precisa tomar uma decisão para o campeonato estar chegando. A gente, a partir da próxima semana, é só dinheiro do bolso para fora, é passar de jogador, aí vem transferência, inscrição de jogador, alimentação. Então são sérios de fatores que se faz com dinheiro. Além da prefeitura, tem as pessoas que assumiram o compromisso comigo também, que não honraram. Então fica difícil. Eu não queria estar falando aqui e não me preocupo não, estou preparado para assumir, eu não vou largar e vou levar até o final. Alguns dos patrocinadores da camisa desistiram do patrocínio? Existiu isso? Não, de fato, ainda foi existem conversa? incertezas, né? Existem incertezas. Nós temos algumas coisas certas e existem incertezas. A gente está procurando solucionar para a gente poder chegar a uma situação que a gente possa trabalhar confortável, né? Falar agora sobre o time, né? Falar agora sobre o time. Porque quem tá à frente... interessante, a gente tá muito feliz com isso. Um segundo, o Delton Sá quer fazer uma pergunta pro presidente. Eu queria fazer uma pergunta ainda relacionada, primeiro, boa noite, presidente, em relação a essa questão da apresentação do grupo. Porque eu primeiro preciso dizer, de manifestar a minha satisfação em ver que o Guarani não está fazendo a rifa. Primeira coisa. Que foi fazer um jantar. E eu sempre dei essa opinião aqui, que eu acho que os clubes precisam buscar essa socialização. Exatamente. Essa aproximação, esse mano a mano, esse corpo a corpo. Eu acho rifa é uma promoção muito prática, rápida, mas ela é fria. Exatamente. E eu acho que a partir do momento que você consegue reunir torcedores, que você coloca no ambiente, ali surgem ideias e surgem uma boa conversa. Exatamente. As pessoas tomam conhecimento das dificuldades, às vezes até elas se colocam à disposição, elas passam a dizer, não, eu vou te ajudar, eu vou contribuir, eu vou participar, eu vou investir. Então, você consegue fazer isso. Numa rifa você não faz. E eu sempre cobrei isso, que os clubes tinham que trabalhar mais essa questão. Eu quero parabenizar pela iniciativa do jantar, que eu acho que é muito legal. E segundo, como é que tá? O pessoal tem aderido? Vocês têm conseguido vender? Como é que tá essa situação? É assim, ó, é uma situação que eu desde primeiro, que eu acho interessante, porque esse que Delton falou é o correto, a gente tá naquele diálogo, encontro ali, todo mundo conversando, é o ideal. Porque a rifa, de início, que nem a gente, quando começou, a gente precisava de uma coisa muito imediata, entendeu? Então era necessário o Guarani era um time que você não tinha uma bola para treinar, nós tínhamos que montar uma base e essa base tinha que jogar. A gente fez uma peneira dia 18, que estreamos no campeonato dia 25
E era uma coisa muito de imediato, que a gente precisava de alguma coisa para fazer o Guarani tocar, né? Fazer material para a base treinar, material para jogos. Então foi uma coisa muito rápida. Como o Delto falou, a rifa é uma coisa que não agrega muito. Então nós vamos partir agora para esse jantar. Estamos contando com o apoio de todo mundo. E a questão do jantar foi uma coisa muito em cima. A gente se reuniu para planejar esse jantar. Em seguida, a gente teve que viajar para Recife para reunir com o treinador e buscar alguma situação para o Guarani. Porque assim, quando eu cobro que eu quero uma decisão, porque eu não estou parado só em Juazeiro. Nós estamos buscando, se aqui não acontecer, nós vamos buscar fora. Infelizmente, são situações que Juazeiro poderia abraçar muito bem os times da cidade. Então, a gente vê essa dificuldade e nós viajamos em busca de buscar umas condições financeiras para a gente poder trabalhar mais tranquilo, entendeu? Mas eu acredito que esse jantar vai ser uma hora oportuna da torcida se aproximar, vai estar vendo os jogadores, uma coisa bem organizada, vai ser bem diferenciado. Então a gente planejou isso, uma fórmula diferente da gente poder estar trazendo aquele torcedor para estar do lado e ver como é que está funcionando o Guarani hoje. Ô Zé Ivan, como é que tá a questão também do sócio torcedor? Para a gente encerrar aí para o João Severo. O sócio torcedor não fomos bem... o torcedor não aderiu. Não aderiu. Infelizmente, tudo que a gente coloca, não sei se é porque a gente está botando as coisas para funcionar, não fica só, né, naquela defensiva que não vai fazer nada. Então a gente não aderiu. Acho que fez 4 ou foi 5. Acho que muito pouco, fica difícil. A gente tem uma maior da boa vontade. Eu queria ver esse Guarani organizado, uma base boa, estrutura do CT. Mas, infelizmente, os torcedores, que se dizem torcedores, né? Aí começa a ciumeira, que era uma coisa que não era para acontecer, era para todo mundo estar de mão dadas, né? Trabalhando, ajudando a tirar esse time dessa situação. Que eu acho que com união era muito mais fácil. Só que a gente vai ficando numa situação de ter que tomar decisão. E a decisão nós tomamos, estamos com um time bem montado, bem organizado. E estamos preparados para participar do campeonato e acredito que a gente vai disputar de igual para igual com os outros aí. Deixa eu conversar agora com o João Severo rapidinho, falar justamente obrigado a todos e até uma próxima. E mais uma vez, obrigado a você. Agradecer você, presidente. João Severo, rapidinho. Vamos conversar agora sobre o time, porque o treinador, João Severo, a informação que a gente teve é que ele chegaria amanhã, já estaria aqui amanhã para acompanhar a garotada, fazer algumas peneiradas, ver como é que tá essa situação, como é que vai ser a chegada desse treinador e sobre esse elenco. A gente tem cerca de 18 atletas contratados. Qual o mínimo que o treinador vai trabalhar nesse primeiro momento? E sobre as novas contratações, como o Zé já divulgou, o Mondragão, ou tem mais jogador para chegar no Leão do Mercado? Boa noite. Boa noite a todos. Realmente o Mondragão era um goleiro que a gente já tinha contactado com ele faz tempo, né? Ele tinha uma pendência com o clube, a gente não poderia divulgar até que ele pudesse resolver. O outro goleiro nosso é o Juca, né? Que é um goleiro também que passou pelo Central, já é um jogador mais jovem, acho que 26 anos, 27 anos. E também temos o Everton, esses 3 goleiros, né? Pra gente falar realmente, especificamente dos goleiros que tocou no Mondragão, a gente sabe que o Mondragão é um bom goleiro experiente, mas a gente não pode descartar os outros 2 goleiros, porque vai jogar quem tiver em melhor condição. E a questão desse grupo foi montado, esse grupo aqui eu observei vários jogos, desde setembro que eu vim acompanhando os jogos, juntamente com o Alexandre, era um projeto que a gente tinha feito lá atrás, e graças a Deus nós conseguimos fazer umas contratações de alguns jogadores com qualidade realmente, jogadores jovens, mesclado com alguns jogadores experientes, apesar de ser novos, e a gente esperar que o time dê liga realmente dentro de campo, dentro do trabalho com o Alexandre, né? Conversei muito com o Zé em relação às condições que tem que ser dada para os atletas, folha de pagamento em dias, isso é importante, alimentação, uma boa moradia para o atleta, para que ele possa realmente ter uma condição de trabalhar. Sobre a questão financeira do clube, como o Zé já falou, entendeu? Ele vem honrando os compromissos. Todos os atletas contratados já têm dinheiro, já receberam, alguns até fechando um mês, entendeu? Então, assim, eu fico satisfeito, né? Porque pelas dificuldades do nosso futebol, de um modo geral, que a gente encontra, né? A gente fica satisfeito pelo que está acontecendo. Também agradece, dentro de tudo isso, a gente agradece a alguns patrocinadores e parceiros que fazem parte de um projeto, independente de qualquer situação, que o torcedor que ajuda com pouco, outros com valores intermediários, com muito, isso aí é normal para a gente. Então a gente também fica satisfeito, porque o pouco que o Zé está conseguindo
arrecadar dos empresários aqui, como nós temos hoje fechado o Juraci da Jal Presentes, nós temos o Diniz e temos o laboratório do Tassiano, né? Entendeu? Temos na camisa do Guarani o Malibu, que é uma permuta nossa, o Helder da H Futebol Show, que é permuta nossa. Então, assim, estamos correndo atrás de alguns patrocinadores para fechar isso aí, para que o Zé possa ter uma tranquilidade maior para trabalhar no financeiro. Como ele falou, temos as reformas e a construção dos apartamentos lá. Então, assim, para que o jogador possa chegar e ter uma condição boa, entendeu? Se esses caras tiverem uma condição boa, esses caras vão ter que trabalhar. Então, a gente só vai poder cobrar se a gente der a condição para os atletas. Então, o mínimo que a gente pode dar é uma estrutura de campo para treinar, é uma boa alimentação, certo? É uma boa cama, é um bom apartamento, é um ar para que você possa descansar. Isso aí é fundamental para que o jogador possa corresponder. E a gente pedir a Deus, cara, que a gente possa fazer com que esse elenco do Guarani corresponder às expectativas, para que a gente possa brigar realmente pelo acesso. Não desmerecendo a competição, a gente sabe que nós temos o Icasa, que vai formar um bom time, o Cariri está formando um bom time, e as outras equipes como o Maranguape, como Itapipoca, Tiradentes, então vai ser uma competição parelha, entendeu? Mas que a gente tem que acreditar no projeto. Então, se nós temos 3 equipes aqui na nossa região, vai ser 3 equipes que vai brigar para subir, independente do que venha acontecer. Então, a equipe do Guarani foi montada, a gente pesquisou todos os atletas, eu olhei 70%, 80% dos jogos, visualizei junto com o Alexandre, passava para o Zé tudo, nunca tomei uma decisão dentro do Guarani sem combinar com ele, até porque o financeiro parte dele, certo? Aí até algumas pessoas falaram que não, o Severo está mandando no Guarani, e na realidade não é verdade. Eu vim para o Guarani, saí de um projeto do Cariri, que eu quero agradecer ao pessoal lá, pessoas me respeitaram muito, certo? E eu correspondi com eles, agradecer pelo tempo que eu fiquei com eles, e vim para uma proposta no Guarani. Então, minha proposta no Guarani é um projeto de trabalhar há 5 anos, é um projeto da gente ter a categoria de base para negociar jogadores, formar um grupo de 10 investidores para cuidar da base, e esses 10 investidores ter um contrato com o clube, com o presidente, para que numa provável negociação o clube tenha a sua porcentagem, e esses investidores tenham também, para que venha sustentação para o clube. Esse eu só vim por causa desse projeto, e eu quero botar esse projeto para funcionar. E esse projeto vai funcionar agora dentro do profissional, com alguns jogadores na faixa etária 16, 17, 18, 19 anos, agregado com esses 20 jogadores que nós estamos contratando, né? A categoria de base nossa vai trabalhar antes do profissional, certo? Que é uma categoria que nós vamos preencher elas para que a gente possa no futuro ter um grupo. O Zé tem um projeto de participar também da Fares Lopes. Então, assim, é um projeto longo, é um projeto que a gente, conseguindo realizar, vai ficar uma marca muito forte dentro do clube. Então, para que isso aconteça, a gente acredita que esses empresários nossos, que gostam de futebol, que estão investindo, como o próprio Diniz, né, que é um parceiro que está em todos os clubes da região, graças a Deus apareceu ele, o próprio Salviano, que a gente está tentando se conectar com ele para ele nos receber, o próprio Juraci, que está numa parceria já com a gente, que precisa se sentar para a gente terminar o projeto. Então, assim, esse projeto do Guarani é esse. Então, assim, nós precisamos de todos os abnegados, certo? Temos o André, temos o Josafá, temos o Alisson, temos o Val, que é o vice-presidente do Zé Ivan, então, e outras pessoas, o Cícero Davi, muita gente boa, que a gente, todos os abnegados do Guarani, que chegam junto, que é parceiro do clube, que não dá as costas, porque o importante hoje, gente, é unir forças no nosso futebol. É o Guarani se unir, é o Icasa se unir, é o Cariri se unir para a gente se fortalecer. Hoje o Juazeiro não tem um time na primeira divisão do Campeonato Cearense. Então é preciso que a gente possa realmente, cara, se fortalecer e acreditar que o projeto vai dar certo. Mas para esse projeto dar certo, é preciso que o pessoal do Guarani se unam mais, venham para cima, ajude o Zé Ivan financeiramente, indique um amigo. Esse jantar que está sendo feito para a gente apresentar os atletas, para a gente ter aquele respaldo de estar torcedor, abnegados, jogadores, comissão técnica, todo mundo dentro de um processo, para que a gente possa se unir muito mais. Então, assim, independente de quem quer que seja, de situação financeira, de qualquer situação, o clube é o Guarani de Juazeiro hoje. Então a gente tem que pensar muito no Guarani de Juazeiro, certo? Porque esse grupo que está sendo montado é um grupo para ser vencedor.
Agora a gente tem que trabalhar muito, o treinador tem que acertar, os jogadores têm que acertar, tudo tem que dar certo para que a gente possa realmente fazer um time forte. Porque o time do Guarani sempre foi aquele time que, onde a gente menos espera, ele ressurgiu das cinzas, né? E esse momento do Guarani é um momento importante. E a gente peça que os torcedores, os nomenegados, aqueles empresários que gostam de futebol, os que não gostam, que querem divulgar sua marca, né? Vamos ter jogos de TV, jogos no YouTube, entendeu? Então, muita coisa que agrega a divulgação da marca, a permuta, certo? Você está na camisa de um clube, você está nas transmissões. Então, assim, eu fico satisfeito de estar fazendo esse trabalho no Guarani, correndo muito atrás de algumas coisas para que a gente possa realizar o sonho de novo de voltar à primeira divisão. Mas é um sonho de voltar e se manter. Não é um sonho de voltar, bater lá em cima e voltar para a segunda. Não. A gente precisa organizar a base, que nós estamos organizando, já demos o primeiro passo. E esse é o maior projeto nosso. É a base, que é da base que a gente vai poder levar aqueles jogadores. Nós já temos algum contato, eu e Zé Ivan. Levei Zé Ivan num processo com o pessoal em São Paulo, 2 amigos nossos de clube grande que estão esperando, certo? A gente se programar, preparar esses atletas que a gente já tem para levar para eles, tá entendendo? O próprio Ronaldo Angelim, conversei com ele e ele está na parceria também. A gente está preparando uns atletas aqui para a gente ver se consegue levar no Flamengo também, porque é um cara que tem um nome muito forte. Então, tudo tem que ser feito um casamento de parceria, de amizade e de respeito. Porque se você não tiver o respeito individual com cada um, certo? A gente não vai conseguir nossos objetivos. Então, assim, se alguém tiver alguma coisa, chega pro Zé Ivan, vai lá na loja do Zé Ivan, cara, conversa com o Zé Ivan, mostra para ele, dá uma opinião, explica. Ele não é louco de não aceitar nem de escutar. Em alguns momentos a gente perde o equilíbrio, como eu perco também, como todos nós temos aquele momento, mas é aquele momento de desespero, porque chega uma hora que você fica meio desorganizado para poder correr atrás. Mas assim, o Guarani hoje é uma equipe que está se organizando, que está procurando seu espaço dentro do futebol cearense de novo, para que a gente possa, um clube que tem 80 e poucos anos, né? É um clube muito forte, que tem camisa, cara. O Guarani tem muita camisa. Então eu agradeço o espaço e pedir a Deus que a gente possa fazer um bom trabalho. Antes de encerrar, Severo, quando é que o Alexandre chega aqui em Juazeiro? O Alexandre está previsto para chegar amanhã. Nós vamos fazer uma reunião com o Alexandre, com o pessoal da comissão técnica, para que a gente possa estruturar, dar uma observada em alguns atletas aqui, certo? Ele vai analisar, certo? E daí, depois que ele analisar, se ele tiver interesse em algum desses atletas aqui da nossa região, vai se agregar esse grupo que vai se apresentar entre o dia 18 e 17, certo? Aqui no Juazeiro, para a gente começar os trabalhos. Porque dia 19 tem a apresentação oficial do clube, que é uma coisa que eu acho importante, tá? Como o Delto citou bem, é o calor do jogador, é o calor da torcida, é o calor do diretor, é aquele cara que se motiva. O cara que gosta de futebol, gente, tem que torcer para os times da nossa região. Nós estamos precisando resgatar o futebol de Juazeiro. Não só o Guarani, como o próprio Cariri, como o próprio Icasa. Resgatar para quê? Imagina se nós tivéssemos esses 3 clubes nossos na primeira divisão, mais o Barbalha, cara. Seriam 4 clubes entre 10 participantes. Então seria uma coisa muito boa para a nossa região. Valorizava o nosso estádio, a arena, valorizava mais trabalho para a nossa região. Abria-se um leque de situações para que as pessoas pudessem abraçar a causa do futebol, que é uma das causas mais importantes dentro do nosso contexto, porque o futebol ele mexe com o brilho de atletas, com o brilho de torcedor, é o sofrimento, o torcedor chora, a criança vai para o estádio, o gurizinho de 4, 5 anos já fica chamando o nome do clube, já. Então assim, isso é que é importante. Então assim, essa sensibilidade do futebol, ela é importante. Então eu quero só agradecer por fazer parte de tudo isso, porque uma coisa que eu gosto é o futebol e eu jamais vou deixar de respeitar as equipes de Juazeiro do Norte, de Crato e de Barbalha. Por quê? É uma região que tem talentos, é uma região que tem grandes valores ainda. E dá para fazer isso. Então eu acredito que o trabalho que está sendo feito pelas equipes aqui da região vai dar bom fruto e que essa segunda divisão, cara, possa ser o primeiro passo para que os clubes da segunda divisão, como Cariri, Icasa e Guarani, possa conseguir. Vai ser 2, certo? São 2 vagas, então a gente tem uma tendência muito boa de termos os nossos clubes no ano que vem na primeira divisão.
Então, agradecer a você, João Severo, agradecer mais uma vez ao Seivan pela participação aqui dentro do Vale Esportes, dizer que o microfone da Rádio Vale está sempre à disposição. Não, a gente fica tranquilo, eu tenho conversado muito com o Zé Ivan em relação a toda a situação. A gente tem que ter calma, a gente tem que honrar o compromisso. Zé Ivan, você tem condição disso aqui? Tem, então nós vamos fazer. Então, tudo que foi feito até hoje só foi feito com autorização dele. Agora, só que tem uma coisa, eu não larguei ele, eu não deixei uma oportunidade passar, eu abracei a causa para que a gente pudesse vir trabalhar. E eu cobro dele. Eu vim, eu quero meu projeto funcionando. E meu projeto é um projeto de 5 anos, mas que com 2, 3 anos a gente tem que colocar jogadores em algum clube. A gente tem que fazer com que as coisas aconteçam, porque muitos clubes no Brasil conseguem fazer isso. A gente com campo, tá com um alojamentozinho lá, uma região de muitos atletas, a gente não consegue fazer isso. Por que não? Então vamos tentar, vamos batalhar, vamos correr atrás para que isso venha acontecer. As palavras do João Severo. Só lembrando ao torcedor, a pulseira é R$100. No próximo dia 19 irá acontecer esse jantar de apresentação. Entre em contato com o próprio Zé Ivan no 99799-1082. Vou repetir, 99799-1082. E você já pode comprar a sua pulseira para o jantar do Rubro Negro Juazeirense. Mandar um forte abraço para o Francisco, para o Rabelo e para o Eudinho. Esses três estão nos escutando nesse momento. E saiu o nome do goleiro, que é o Mondragão. Mondragão. Só uma dúvida, o Mondragão tá com quantos anos? Acho que é 41, acho. 41. Severo, você jogou até com quantos anos profissionalmente? Joguei foi 34. Podia ter jogado mais, né? Mas chega um momento que você tem que ter a postura e o reconhecimento de que você não... Eu não tinha mais aquele âmbito, aquela vontade mais de treinar, de participar. Então, eu achei melhor naquele momento, certo? Parar, entendeu? E seguir, parar e parar bem, né? E parar bem e seguir outro caminho. O negócio dele entendeu? era a empresa dele na época. Tava fazendo uniforme, tá todo mundo. Não, mas eu sempre duas aí. coisas que eu gosto, Delton, realmente, a minha vida é o futebol e essas coisas de material esportivo, eu acho bonito. Então, assim, eu vivi minha vida toda no futebol. Eu acho que se as pessoas tivessem a consciência do que é ser um jogador de futebol, de que ser um atleta, de que entrar no Romeirão daquele com 20 mil pessoas, com 15 mil pessoas no PV, e os caras hoje ter reconhecimento de quem você é. Eu tive com o Zé Ivan esses dias, lá no Martelinho de Ouro, e o Alan chegou para mim e falou que era torcedor do Guarani porque se espelhou em mim. Então, assim, para que orgulho melhor do que isso, cara? De você ter um reconhecimento de uma pessoa, certo? E dizer que, cara, eu torço o Guarani hoje por você. É difícil você ter amor pelo futebol. E eu tenho um amor grande e um respeito muito grande pelo futebol. Poucas pessoas têm. Entendeu? Então eu fico satisfeito por isso, velho. Não tem dinheiro que pague. Tu teve uma carreira no Guarani, né? Não, né? Eu passei 8 anos jogando em casa e 3 ou 4 anos no Guarani como jogador. Mas tu terminou no Guarani, não foi? Eu terminei no Guarani, em 2003. O problema no Icasa, sabe o que era? O Severo fez grandes parcerias no Icasa, que ele sempre formou duplas de goleiro, né? Que a gente brincava dizendo que o Jorge fez com o Jorge. O Joel também. O Márcio. Banana. Ainda teve o Joel. Ivan Noé. O próprio Capoeira, né? Não, mas Joel... Foi em 91. O Joel foi no começo ainda, né? Joel foi no começo. Tu era titular e o Joel depois pegou a titularidade. Mas eu falo porque esses goleiros vieram pro Icasa e o Severo é tipo um reserva de luxo que ficava, mas virava grande amigo dos caras, né? Dessa galera toda aí. Realmente, até hoje eu tenho amizade com os caras. Todos eles, né? Era impressionante o relacionamento de vocês, né? Não, é porque assim, eu acho que você tem que ter a consciência o que você pode fazer, até onde você pode chegar. Então, eu sabia que eu tinha minhas deficiências, entendeu? Então, eu trabalhava muito e tirava dos caras o que eles tinham de melhor para me ajudar. Joguei, fiquei no banco de Ivan Noé, joguei. Fiquei no banco de Banana, joguei. Jogou. Fiquei no banco do Márcio, joguei. Entendeu? O próprio Jorge. Então, assim, são pessoas que são meus amigos hoje, né? Eu ainda tenho contato com quase todos eles. Mas eu sempre respeitei os caras, mas respeito muito mais a entidade. Porque eu tinha que estar preparado para no dia que os caras não tivessem a condição necessária de jogar, quem iria jogar era eu. Então, assim, eu sempre entrou muito bem, né, Severo? Graças a Deus, bicho. Eu fiz bons. Eu joguei no Crato também. Eu fui o primeiro goleiro do Crato a assinar o primeiro contrato profissional. Aí fui pro Maranhão, em 94, fui campeão lá pelo MAC. Depois eu voltei para cá. Então, assim,
Quem gosta, quem tem amor pelo futebol e quem respeita o futebol, vai ser reconhecido sempre. E eu vou querer ser reconhecido sempre por Severo, aquele goleiro que veio do Pernambuco, que jogou no Icasa, que jogou no Guarani, que teve no Crato e nunca faltou respeito com nenhum dos clubes, independente de respeitar e estar de um lado e ter que vencer os jogos, essas coisas. Então, assim, eu fico satisfeito porque eu tenho portas abertas em todos os clubes. Valeu, Severo. Grande abraço, hein? Boa sorte aí na montagem desse nosso Guarani, o leão do mercado, ao lado do presidente e dos demais dirigentes. Um abraço, hein? Vamos pro intervalo comercial. Primeira entrevista do Severo foi comigo. Qualquer dia eu vou contar os detalhes. Vamos pro intervalo, JF. A gente volta já já. Vale FM. Você está preparado para encher o bolso de dinheiro? No Caribe da Sorte desta semana tem 70 mil reais na premiação total. Confira! No quarto sorteio tem 50 mil reais. São 50 mil. Eu disse e vou repetir. 50 mil reais pra você. É demais! E mais 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 5 mil reais no Giro da Sorte. E o título é dupla chance. Aqui, seu sonho se torna realidade. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Pai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Dá pra ver na cidade em todo canto, melhoria e nossa gente avançando. Dá pra ver Juazeiro do Norte, o progresso que cresce avança forte. Ação em todo lugar, em cada bairro, em cada praça. Nossa cidade avança, em cada canto que a gente passa. Mais saúde e educação, novas escolas e UBS, centro de reabilitação. Obras que a gente não esquece, um governo que não se faz só, com jejum no Juaforró. Para o povo sempre mais cultura, Romaria, carnaval de rua. Juazeiro do Norte agora tem mais trabalho e oportunidade pra morar, trabalhar e visitar. Bem-estar em toda a cidade. Juazeiro do Norte agora tem mais motivos pra sorrir, trabalhando junto com o povo, assim o melhor está por vir. Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Vem com a gente, vem que agora tem! Em Gazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Em Gazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vale FM, Vale FM, Delton,
esse Anderson Luiz é covarde, viu? Se quiser Carlinhos é pior do que Bozó. Diz que Bozó jogou um quadrangular por 3 times e foi vice-campeão. Ele disse Zé Carlinhos nunca passou da semifinal. E rapaz. Nunca passou das quartas. Mas como é que pode? Zé Carlinhos, cuide de Anderson, Zé Carlinhos. Vamos falar do Verdão? Bora, mais notícias do Verdão aqui no Timaço da Vale FM. Voltando Pedro Paulo Vieira. Estamos de volta com o destaque final do Icasa. Verdão do Cariri segue trabalhando, trabalhou hoje e a gente falava no início do programa a respeito do zagueiro que o Fabiano, o Icasa ainda procura no mercado e tinha até um nome quase certo com o Icasa, uma situação parecida com a do Mondragão do Guarani, né, que estava no clube, e quem vai contar essa história pra gente é o Fabiano. A gente tinha uma negociação bem avançada com um jogador que estava no futebol cearense no ano passado e que agora está no futebol nordestino. E infelizmente o atleta, durante um treinamento no clube que ele está, ele acabou sentindo o joelho. E aí a gente resolveu esperar um pouco, né? Porque nesse momento os bons jogadores estão empregados, que a gente tem opção no mercado não nos agrada. Então talvez nesse mesmo raciocínio que a gente usou para esse atleta que acabou sentindo o joelho, a gente pode, quem sabe, encontrar alguém satisfeito em outro clube, principalmente em 2 critérios, que a gente conheça e que tenha qualidade para brigar com o Ramon e com o Edmário, que já estão aqui. Tá aí o Fabiano, né, falando de uma situação, o jogador estava acertado com o Icasa, se machucou, o Icasa aguarda ainda o resultado dos exames, vai passar por uma ressonância, machucou o joelho, e está no mercado procurando um jogador que o Leandro conheça, que o Fabiano conheça e que tenha nível para disputar a titularidade junto com o Ramon e o Edmário para levar o nível técnico da defesa do Verdão do Cariri. Porque nomes... o Fabiano tem razão, não pode trazer qualquer nomes um, né? tem, mas o Icasa não quer qualquer um, não quer para compor elenco, quer um que chegue para disputar a titularidade. E aí tem 2 problemas. Primeiro, encontrar um jogador desempregado a essa altura, nesse nível, ou então e também que se enquadre no perfil financeiro, porque tem essa questão não tá fácil, também. Né? O mercado, essa antecipação da Série B é bom porque é muito bom porque os nossos clubes já começam a trabalhar no início do ano, porém tem essa desvantagem, né? Tem a concorrência de todas as séries A. E outra coisa que eu acho assim, sabe? Enquanto tá rolando a primeira divisão, os olhares para a segundona, eles são restritos. A grande mídia do estado do Ceará vai estar de olho no campeonato da primeira divisão. A segunda tá rolando lá sem toda essa, digamos assim, esses olhares, sem esse acompanhamento mais efetivo. Quando você faz uma e outra, quando, por exemplo, acabou o estadual e tem só segundona, a galera se volta para segundona. Mas não, quando vai me dizer que tá lá a federação para fazer as transmissões de FCF TV, de blogs, o pessoal vai estar todo mundo de olho em primeira divisão, cara. Onde tá olhando para a segunda divisão. Tudo bem, para nós pouco importa isso, mas para os jogadores importa, mas para os clubes importa, para os patrocinadores isso importa, porque os caras querem visibilidade. E eu continuo achando de que essa questão de competição paralela, como acontece, ela não é benéfica para o futebol cearense, na minha opinião. É como se fosse um castigo, né, para quem foi rebaixado. Por isso que os nossos times têm que voltar e se manter, porque também o efeito ioiô é muito grande nos últimos anos. Se você pegar o Guarani, o que subiu, o que desceu, o Icasa também, o Crato nem se fala, o Barbalha tá tentando se manter. Então é preciso um pouco mais de estabilidade técnica. Tu brincou muito de ioiô quando era mais novo, Marco? Não. Nunca fui. Ioiô e peão, nunca fui bom. Fraquinho, Marco? Fraquíssimo. Também tua mãe não deixava tu ir brincar na rua? Deixava. Que conversa jogava bola na rua. Tu jogava bola nada na rua? Tu jogava na quadra lá. Arrancou o tampão do dedo, né? Oi? Arrancou o tampão do dedo? Demais. Que conversa de arrancou o dedo? Você nunca jogou de sandália havaiana, né? Tem mais. Lá no bairro de Socorro era 2 times. Era o time de Cantarelli e o meu. Olha aí, Nós rapaz. éramos rivais. Era? Era. Mas era lá na quadra João Cornélio que você jogava. Não, nos campinhos que tinha antigamente, que não tem mais. Tem mais não, Marco? Era nos campinhos. Não, construíram um monte de casa. Foi, né? Aterraram tudo. Então, acabou o campinho. Termine, Pedro Paulo, que eu atrapalhei sua vida. Não, e o Verdão do Cariri trabalhando. E amanhã a gente volta com mais informações do Alviverde de Juazeiro do Norte. Valeu, Pedro Paulo Vieira. João Filho, você, me diga aí. Marco Valério jogava descalço na rua? Não.
Jogava não, Marco Valério. Que conversa é essa de jogar descalço? Ora, que conversa. Você tá dizendo, né? Você tá dizendo, agora na rua não. Mas tinha o campinho pra gente jogar, não era na rua. Eu nunca fui menino. Eu nunca fui menino de jogar na rua pra não bater a bola nos outros. Nunca fiz isso. Mas tinha um campinho. Mas tinha um campinho que a gente jogava bola. Aí, vai o que eu queria. Vamos mudar de assunto, Marco Valério, depois dessa aí. Deixa eu falar da Joá Solados, o meu amigo Ribamar. Ribinha jogou muita bola. Jogou. Fininho até hoje ele joga, Deltsá. Solados Anabela, solados blocos, solados para papetes e agora o novo solado em PVC micro expandido. Qualidade Joá Solados, os conhecidos solados do Ribamar. Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. Telefone 998554193. Em nome também, Marco Valério, de Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. Tá na Churrascaria Mão de Vaca, pedidos 98865-7741. Cadê Superloso, rapaz? Rapaz, não quis conversa com a gente, não ficou chateado. Pra falar em nome do ESC, é umas vinhetas tão bonitas, né? Do Superloso. esccursos.com.br para se preparar para pré-vestibular, para o Enem, para concursos públicos, por exemplo, JF. Tá com tudo pronto para ir para o Pernambuco. É o concurso da Polícia Civil do Pernambuco, tem também Caixa Econômica, Polícia Penal, BNB, esccursos.com.br ou então no WhatsApp 999822476. Marco Valério, para acabar sem querer aqui fechando, para mandar um alô aqui, Marco, do nosso canal no YouTube. Deixa eu ver se abre os alores, Delton. Sabe para quem? Pro professor e radialista Zé Neto, que tá acompanhando a gente lá de Elesbão Veloso, no Piauí, Marco Valério. Um abraço, pessoal de Elesbão Veloso. Rapaz, um abraço pra ele. Mandando um abraço pra gente. Quem nasce em Elesbão Veloso é o quê? Qual é o gentílico da cidade? Eu acho que deve ser alguma coisa relacionada ao Veloso. Velosense, né? Deve ser alguma coisa nesse sentido, eu acho. Vamos pesquisar, né, perguntando se João Filho agora é cantor de funk, olha. Nossa senhora. É por causa do boné, deve ser isso, João Filho. Porque tu tá com esse boné aí. Tu tava com o boné de lado, né? Era ainda pouco, MCJF. MCJF. Aí. O MC Bin Laden não foi parar no BBB? Quem sabe se ano que vem MC JF lá. Já pensou? Câmeras 24 horas, JF tomando banho e mostrando na TV, Deus. Seus bíceps e seu peitoral. Rapaz, os caras estão E ele de toalhinha, Deus. Não, me ajuda. João Filho. Rapaz, esses caras estão tirando onda com você. Não, João Filho, não permita, não. Ai. Não, João Filho, faça isso não. JF lá, todo de toalhinha, tá? Lesbonense. Tem nada a ver com Lesbonense, né? O Veloso. Muito bem. O professor Zé Neto disse que quem nasce lá em Elesbão Veloso é lesbonense. Né? Obrigado, viu, professor? Aqui também é cultura, rapaz. Ele tá pedindo pra mandar amanhã também um abraço pra ele do Nova Manhã. Eu vou mandar sim. Mande, Delsa. Cadê MCJF Eduardo tá se abrindo lá. Tá aí no ponto? Ele tá aqui já. Bora que tem a resenha da picanha. Bora. Kilmer de Campos chegando no programa. Boa noite, Kilmer. Tudo bem, Marco? Um abraço. Ô, Kilmer. Já demitiram o treinador do Ferroviário, já? Kilmer. Oi. Já percebeu que depois que aquele rapaz foi embora, não teve mais aquela história do fala lá, que eu não sei nem fazer aquilo. Mas percebeu que nunca mais teve? Eu queria até pedir desculpas à Madruguinha, que eu desconfiava veementemente que seria ele o... Mas eu acho que era o traíra de Aloysio Vilar. O homem dos bíceps. O homem dos bíceps. Ele tava no jogo sábado lá. É por isso que foi o Ferroviário perdeu. Rapaz. Aliás, eu também jogava bola, viu? Eu jogava peão, soltava a raia e jogava bola também. Lá no campo do Funil. Tem uma cara de quem joga bola. Rapaz. Eu jogava. Teve um treino que eu fui com o Kilmer. Uma bola veio em direção a Kilmer. Ele foi dominar essa bola. Eu lembrei de Praxedes Ferreira. Ele disse, meu filho, vai trabalhar em outro lugar que não dá certo. Não, mas não era assim não, Delta. Eu jogava direitinho, Delta. Pois manda um alô pra Pelado, que ele é seu fã. Ô, Pelado, meu querido Cratinho de Açúcar, aquele abraço, meu filho. E abraçar também o nosso amigo lá do Caririaçu,
Raimundo Williams. Raimundo Williams. Diz que Vixe, você tá Maria, triste. É gente boa demais, ó, Raimundo Williams. É. E cadê Bibi, hein? Morrendo de saudade de Bibi. E cadê Boi da Rifa, hein? O contrato de Bibi é só na sexta-feira. Ele é o pra repórter você do falar Racha de Paulo. né? É. E cadê Boi da Rifa? Boi só quando ele é convidado com João Filho. Ah, A gente tá negociando, ver se consegue renovar Rapaz, o contrato dele. Esse Jadé Guga, eu vou dizer pra tu tem o cabo eleitoral forte, Por né? quê? Né? Porque ele tá dizendo aqui que Marcos jogou na boca das cobras. Aonde que Marcos jogou na boca das cobras? Tu jogou alguma vez na boca das cobras, Marcos? Muitas vezes, Delton Que Sá. conversa, Marcos. Fui campeão. Onde é que fica a boca das cobras? Onde é que fica a boca das cobras? Fui campeão muitas vezes, Delton Sá. Onde é que fica a boca das cobras? Diga aí. Ô, Mark Delton. Onde é que fica? Depois da matriz, Delton Sá. Dobra à esquerda. Oh, meu Deus. Mark Delton, antes de existir o Romeirão, os jogos grandiosos eram realizados onde aí no Juazeiro? Não tinha esses jogos? Tinha, campo da Sim, LDJ. Não, eu sei, mas esses grandiosos aí não tinha, não. Tá, mas onde Tinha, era? rapaz. O maior estádio de Juazeiro, antes do Romeirão, era onde? Não, era um campo da LDJ, como era conhecido. Não é da minha época, mas o Icasa foi octacampeão juazeirense. Tinha o Secasa de Barbalha, tinha o Guarani. Mas onde era esse campo da LDJ? Antes tinha o América, o 13. Mas, o octacampeonato já veio no Romeirão, mano. Não, mas o octacampeonato já foi no Romeirão. Mas começou na LDJ. Mas eu tô dizendo que o octacampeonato do Icasa veio no Romeirão. Mas era o campo da LDJ, que eu não conheci, né? Mas que... Outro campo que tinha muito jogo também, que era o Feijó de Sá, aquela lá de trás. São Francisco, Santa Luzia. Não sei em que ano, hein? É porque o meu TCC falou. Tá certo. Não, é porque foi tá ali onde é certo. aquele conjunto habitacional. Tinha era um ali. time aqui nos anos 60 muito forte, chamado América. Era, América, 13. Aí 13. depois é que veio o Icasa. O Icasa que originou-se de um clube chamado Volante. Um time chamado Volante. Aí originou-se o Icasa, 13, que era o clube da fábrica de algodão. 13 foi E o porque Guarani é mais antigo. originou o nome do clube também, que durante muitos anos foi o clube... Eu não estudei a história 13 do clube, Atlético eu estudei a história Juazeirense. do futebol. O 13 foi fundado pelo mascote, né? O time do 13, né? O 13 foi um time fundado pelo mascote aqui em Juazeiro. Vou pegar uma cópia do TCC de PPV e mandar pra você, tá bom? Eu sei que tem eu não vou dizer quem foi, mas teve um amigo nosso que fez um TCC, na verdade defendeu uma tese de mestrado que falava dos campos, mas quando eu fui dar uma lidazinha, rapaz, tinha muita coisa que faltou muita coisa. Tinha muita coisa de campos que não foram citados, que não foram colocados. A gente nunca consegue, né? Reunir. Não tem assim nenhuma literatura disso, não né? consegue reunir muita coisa, porque teve uma tese de mestrado de uma pessoa relacionada à educação Você vê, física, por exemplo, confrontos Icasa e Guarani, quem ganhou mais, quem né? Tem uma polêmica muito grande, né? Aqui, por exemplo, nessa tese eu não vi campo da Beira Rio, que era lá na Timbaúbas, que era um campo muito bom. Tinha um campo chamado Crajo Diesel, que tinha a feira dos animais, que funcionou de Aguará, Juiz da Guanabara. Vários campos que não fizeram parte desse resgate histórico que falavam, né? É bem difícil completar isso, porque você acaba se apegando a alguns e outros que tinham muita Pois importância. olha, Delson, só para seu conhecimento e para o Kilmer continuar. Eu fui campeão não só na Boca das Cobras, com o Campo Grande, que na época era azul e branco. Mas eu não tô questionando sua qualidade como atleta, E anteriormente... Não, eu tô só dizendo que eu joguei Certo. lá. Ah. Como eu fui campeão no campeonato de Tique Peneirinha, lá atrás do da Icasa. Lá no Feijó de Sá. Exatamente. Que inclusive tem uma foto do pai de Pedro Paulo Vieira transmitindo um jogo lá, ele lá com um banquinho, Murilo Siqueira comentando, Toninho. Tem uma foto da Zanga, os caras iam transmitir jogo lá no campo Feijó de Sá. E no campo do Salesiano, aí eu nem Paulo Sá conto tava lá. quantas vezes eu fui campeão, viu, Delson? Pois é. Tá bom, Marco Valério. E no fim de carreira ainda fui campeão na seleção dos radialistas. Perdão, Marco Valério, perdão, eu não sabia dessa Aliás, o meu campo inesquecível. É porque não temos muitas imagens. Toninho Vieira, camisa 5, eu, camisa 8 e meu compadre J. Luiz, camisa número 10. É muita história, Delson. É verdade. Posso falar agora? Não? Pode. Posso? Depois dessa explanação belíssima do meu querido Marco Valério,
Se Marco Valério jogasse igual a coalhada, meu amigo, era bom demais. Bom, deixa eu passar aqui as informações. Começar aqui pelo Fortaleza. Leão, que tem novo executivo de futebol aqui na capital. Bruno Costa, 43 anos. Trabalhou muito tempo na Major League Soccer. Estou certo, professor Delton Sá, de inglês? Major League Soccer, a MLS. Ele trabalhou por lá, trabalhou na base do Fluminense e do Figueirense e estava no Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos. Bruno Costa, 43 anos de idade, que chega para ser o novo executivo de futebol do Fortaleza. No Ceará Sporting Clube, o Ceará contratou o terceiro gringo. São 3 jogadores de fora. Um é o Jorge Recalde, esse argentino estava jogando no Paraguai. O Facundo, não é o Facundo Neto não, nem o Facundozinho não. O Facundo Castro, esse é o uruguaio da terra de Los Angeles. E o outro é o Facundo Barceló, camisa 9, estava no Guarani do Paraguai, foi o último gringo contratado, 40 jogos, 11 gols anotados, é uruguaio. Então o Ceará terá para a temporada 24 um argentino, 2 uruguaios. O Ceará já contratou Lourenço, Fernando Miguel, Ailon, Lucas Mugni, Raí Ramos, Jorge Recalde, Matheus Felipe, Facundo Castro e Facundo Barceló. Ferroviário voltou a treinar no dia de hoje. Ontem foi reapresentação, visando o jogo da semana que vem contra a equipe do Floresta. O Floresta que será adversário do Ferroviário no Cearense e na terceira divisão também. Só para eu finalizar, a vinheta que eu gravei aqui, Delton Sá. Presta atenção, Delton Sá. Delton Sá, Los Pedes. Gostou, não? Muito boa. Muito boa, né? E o melhor é porque ela já homenageia duas pessoas. Homenageia Delton e você. Deixa eu apertar aqui o play. Deixa eu apertar o play de novo para ouvir. Deixa eu apertar aqui o play. Vai, play. Delton Sá, Los Pedes. Homenagem dupla. Homenagem pra você, Los Pets, e pra Delton Sá. Não, é uma vinheta espetacular, viu, Esse João Filho gosta de pegar no pé de Quilmes, Esse né? João Filho é chato, né, Quilmes? É, rapaz. Cara chato. Valeu, Quilmes! Hoje eu estava ouvindo a Vale FM, estava ouvindo você participar com o Shirley McLaren, lá daquela loja que vende produtos de materiais Mrs. escolares. Paper. Isso. Aí você fez várias perguntas e o rapaz não sabia nenhuma. Não sabia as novas, as perguntas antigas não. Valeu, meu irmão, um abraço. Valeu. Marco Valério. Bora falar do Barbalha. Eu tô só esperando, Tem amistoso rapaz. Barbalha sábado, né? Sim, próximo sábado contra o Souza. O Souza foi eliminado agora na pré-copa do Nordeste. Marcou esse amistoso contra a equipe do Barbalha no próximo sábado, às 16h30, lá na cidade de Souza. Essa é a segunda movimentação do Márcio, agora contra uma equipe profissional, para ver como é que tá a equipe pro início do Campeonato Cearense. Valeu. Agora eu queria só fazer um comentáriozinho no final, Marco. O cara é obrigado a fechar uma loja e mandar um print para os clientes para dizer que só vai abrir amanhã porque tá faltando energia durante o dia hoje. Rapaz. Essa Enel é uma vergonha, né, É Delton? uma vergonha, rapaz. Meu amigo DJ Jorjão me enviou aqui, rapaz. Que coisa, rapaz. Lamentável, né? Fazer o quê, né? Vambora? Vambora, voltando amanhã, 6h05.